Previsões do GP do Brasil de 2025. Dessa vez num cenário um pouco diferente. Se você está acompanhando as redes sociais do clube, você sabe que eu já estou em São Paulo por conta do GP do Brasil. Eu já estou em São Paulo desde segunda-feira, até por isso o baixo movimento, vamos dizer, principalmente dos shorts, né, que eu não venho postando com a mesma frequência de antes, exatamente por eu estar aqui em São Paulo, tá acompanhando, tá participando de vários eventos, né, participei de eventos da Band, participei de eventos da Vicarb. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu começo a gravar esse vídeo 8 da manhã, às 11h30 eu vou ter que ir lá pra Faria Lima, em São Paulo, para um evento da Red Bull, então vão ter... meio engraçado falar desse jeito, na verdade. Tô tendo vários eventos, e também é importante falar pra vocês aqui que, por conta de eu estar no GP, né, eu estarei em Interlagos, os vídeos pós-sessão vão acontecer, eu vou fazer o meu melhor para que todos os vídeos pós-sessão saiam neste canal como vocês estão acostumados, mas eles não vão sair, obviamente, 1h e meia depois que a sessão acaba, por razões óbvias. Esse é o tempo só para eu chegar até o Airbnb. E, por exemplo, na sexta-feira mesmo, eu vou ter coisa para gravar depois. Eu vou fazer todos os vídeos normalmente, como vocês estão acostumados, mas eles vão demorar um pouco mais do que o habitual para sair. E eu acho importante clarificar isso para vocês antes da gente começar o vídeo. Dito tudo isso, bora então ver as nossas previsões do GP do Brasil de 2025. Finalmente chegou. Começando, como sempre, com a nossa previsão para quem vai ser a surpresa do final de semana. E talvez algumas pessoas não concordem com esta colocação, mas eu digo que Oscar Piastri vai ser a nossa surpresa do final de semana. É meio estranho você falar do cara que tá no carro, que é campeão com vantagem no campeonato de construtores, e ainda é o vice-líder do campeonato mundial para ser a surpresa, mas o Piastri vem de uma sequência terrível de corridas, né? Ele vem de uma sequência terrível de resultados, desde Monza ele já não estava bem, mas na Azerbaijão ele abandona lá, Singapura ele tem o toque com o Lando e fica muito atrás dos líderes da prova, aí foi ser uma sequência pior que a outra, no México não preciso nem falar, sabe? Ele vem tendo resultados horríveis de corrida. E no ano passado, estas pistas, especialmente o México, foram pistas que ele teve realmente resultados abaixo, que ele foi pior que o Lando, especialmente o México, que é uma pista que, desde que ele entrou na Fórmula 1, ele tem muita dificuldade. Ele realmente é um piloto que tem muita dificuldade em se adaptar à pista, lá, o Autódromo de Hermanos Rodrigues. É uma pista que ele tem péssimas classificações e péssimas corridas desde que chegou na F1. Então, eu não acho que dá pra gente levar isso como padrão do que vai ser o resto da temporada do Oscar. Eu acredito que ele vai conseguir se reencontrar, e esse primeiro passo vai ser no Brasil, que ele teria tido, na minha visão, né, vendo como foi a corrida do ano passado, vendo como foi a classificação, vendo as posições de pista, ele teria tido um resultado melhor do que o Lando Norris se não tivesse a situação do Lando ainda estar disputando o título mundial, e daí pediram para trocar posição e etc. Mas ele estava bem, ele foi bem no ano passado. Eu acredito que ele vai vir bem de novo. E com vir bem é de estar ali na frente, brigando pelo pódio, brigando por essas posições. Eu acredito que finalmente o Oscar vai voltar a ser o Oscar que a gente estava vendo antes e que estava mostrando ser um piloto que tinha essa garra, essa vontade de ser campeão mundial. Ele só passou por algumas corridas que ele não teve bons resultados, uma pista que ele não gosta tanto, mas no Brasil ele tem bons resultados quando você olha para o passado. Eu acredito que ele vai conseguir se recuperar e fazer uma grande corrida em frente ao nosso público. Agora o nosso flop do final de semana, surpreendentemente eu vou de Williams. Eu acredito que, especialmente agora no final da temporada, a Williams não tá naquele mesmo ritmo que ela esteve na maior parte do ano. Não que o carro esteja ruim, porque no México, se não fosse os 1001 problemas que assolaram o coitado do Carlos Sainz, a Williams teria terminado nos pontos com o próprio Carlos. No ano passado, a Williams teve algumas dificuldades, o Franco começou aquela fase que ele estava batendo bastante, ele bate 2 vezes, né, no GP de São Paulo, o Albon tem aquela panca na classificação, nem larga na corrida, então foi um GP extremamente caótico, claro que muito por conta da chuva, e tem uma previsão muito forte de chuva aqui em São Paulo. Então, especialmente em Interlagos, né, que é uma região que tem o próprio clima diferente do resto da cidade, até que ela fica, assim, o paulistano até brinca, né, que Interlagos já é quase outra cidade, de tão longe que é do resto da cidade de São Paulo, mas é um clima próprio lá em Interlagos, e existe uma probabilidade de chuva muito alta no autódromo no sábado, que a gente vai ter não só a corrida sprint, mas a classificação também. Então eu acredito que a Williams pode sofrer sim um pouco. Nesse final de temporada vem sendo já um pouco mais sofrido, apesar dos pódios, né, eu digo pódios entre aspas, porque um foi na sprint,
Então, o pódio de verdade não veio em sprint, mas teve um pódio em sprint. Esse final de temporada, apesar dos pódios, também vem sendo bem caótico. Vem sendo 880. Ou vai ter uma Williams muito bem, ou não vai ter nada para Williams. E eu estou tendencioso a acreditar que este final de semana vai ser nada para gigante. E como estamos falando de final de semana sprint, as previsões vão passar por pole sprint, vencedor da sprint, pole principal e o pódio da principal. E com isso, eu vou colocar aqui a minha aposta já da pole sprint, Max Verstappen. O Max é um monstro das sprints, a gente já está acostumado, a gente já sabe disso. O cara, ele quando você fala a palavra sprint, ele vira outra pessoa, ele vira o monstro da corrida, ele invoca o monstro da corrida. O cara quer dominar todas as sprints, ele quer que ninguém nunca tire o recorde na história da Fórmula 1 dele de ser o maior vencedor de corridas sprints. Ele está garantindo que isso nunca aconteça e sabendo que a sprint aqui em Interlagos, ele vai fazer de tudo para pegar essa pole e vencer a corrida também. Minha aposta é que o Max pegue a pole da sprint e vença a corrida sprint. Ele vai fazer ali um ponta a ponta, até porque por ser a sprint e pela possibilidade de chuva, acredito que muitas equipes também não arrisquem tentar uma estratégia mais ousada, não arrisquem uma briga de posições, sabe? Tentar se matar ali na pista por um ponto, sabe? Se as McLaren largarem de segundo, terceiro, que eu acredito que tem essa grande chance de acontecer, eles não vão ali, o Lando Norris, o Piastri vão falar, talvez não vale a pena a gente se arriscar, talvez não vale a pena a gente correr o risco de um acidente, de abandonar a prova por um pontinho a mais que vai ganhar, sabe? Neste momento. Vamos guardar isso para a corrida principal. Porque aí sim, meus amigos, chegando na corrida principal, minha aposta é de que a pole position vai para Lando Norris. Isso mesmo, eu acredito que Lando Norris vai fazer a pole position da corrida principal. O homem, ele vai conseguir puxar aquela gana interior que ele mostrou, não gana o país, né, gana a vontade de vencer, que ele demonstrou durante o GP do México, que ele dominou a corrida e merecidamente venceu no final de semana perfeito do Norris. E ele vai vir com esse sangue nos olhos, com essa sede de vitórias, ele vai chegar aqui no Brasil e ele vai fazer a pole position. E na corrida principal, a gente vai ter o seguinte pódio. Minha aposta de pódio para a corrida principal vai começar em terceiro lugar com Oscar Piastri. Eu não vou zicar, vocês sabiam quem eu ia falar, vocês sabem quem eu vou falar, que eu queria ter falado, mas eu não vou falar. Eu não vou zicar. Não zicarei. Então, Oscar Piastri. Oscar Piastri, como eu falei, vai fazer uma grande corrida, vai estar muito bem nesse final de semana. Eu acredito que ele vai voltar com essa fome, com esse desejo, com essa vontade. Brasil é uma pista que ele teve boas corridas nos anos aqui que ele participou, nos anos que ele correu aqui em São Paulo. Então, eu acredito que ele vai sim fazer uma grande corrida, que ele vai conseguir ter um bom resultado e vai terminar ali na ponta, no pé do pódio. No segundo lugar, eu vou falar que quem vai terminar em segundo é Max Verstappen. Minha aposta é que o Max termine em segundo lugar e o vencedor da corrida vai ser Lando Norris, ampliando a vantagem dele no campeonato mundial, faltando 3 corridas e uma sprint para o final da competição. Eu realmente acredito que se não chover, e até o momento, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, o Lando Norris tem a maior probabilidade de vencer essa corrida. Eu acredito que na pista seca, o Lando Norris, pelo quão bem ele está pilotando, pelo quão bem a McLaren ainda está com o carro dela, tem o favoritismo para vencer essa corrida. Se chover, o Verstappen é complicado, porque o Verstappen é um monstro na chuva. E daí eu boto já o favoritismo mais para ele. Mas estou me baseando estatisticamente, de que neste momento a probabilidade é menor de chuva. Então, considerando uma corrida em pista seca, eu vou botar ali que o Lando Norris vai repetir um México, vai largar bem, vai se manter na ponta e vai conseguir vencer o GP do Brasil. E quando isso acontecer, não vai, galera. Não vai, não faça que nem aconteceu lá no México. Aplauda o vencedor. Se ele fizer uma masterclass como ele fez no México, batam palmas por você ter visto uma grande pilotagem. Não vai o Lando Norris, tá ligado? E se ele fizer isso, ele bota uma mão na taça. Apesar de ser 11 pontos de vantagem pro Piastri, o Piastri ainda pode muito bem recuperar isso. O Piastri vence 2 corridas, por exemplo, seguidas, Las Vegas e Qatar, ele já volta a ficar na frente do Norris. Então a gente ainda tem uma disputa muito forte entre as McLarens, mesmo com o Lando vencendo essa corrida e o Piastri terminando em terceiro. Claro que tem que ver como ficaria a pontuação baseado nas sprints, isso pode alterar essa contagem de pontos, claro, mas a gente ainda teria um grande campeonato e vindo de uma grande corrida. Nosso próximo quadro é E o Bortoleto, né?
o que a gente tem a dizer sobre o nosso mano Bortoleto, que vai estar correndo a sua primeira corrida de casa. Não é a primeira em Interlagos, porque ele já participou de uma prova especial da Stock aqui em Interlagos. Aqui em Interlagos eu estou no quarto do meu Airbnb, não em Interlagos, mas vocês entenderam. Ele já participou de uma prova especial da Stock lá, mas essa é a primeira vez dele correndo com um Fórmula 1, que definitivamente é um carro diferente de um Stock Car. Dito tudo isso, eu acredito que vai sim ser um grande final de semana do Gabriel. Vai ser um grande final de semana do Gabriel, mesmo com uma Sauber que talvez não esteja o melhor carro nesse final de ano. Apesar de que, no México, tinha um carro para pontuar. E eu mesmo falei durante todo o final de semana que o Bortoleto estava bem. Ele tinha capacidade total de ter terminado na zona de pontuação. O Bortoleto é de ter se classificado melhor para terminar melhor na zona de pontuação, é isso que eu quis dizer. O Bortoleto que errou no Q1, ele mesmo fala que não foi a melhor volta dele, tudo isso. Ele teve um setor 3 da volta dele muito fraco, ele estava fazendo um bom primeiro e segundo setor, então ele tinha total capacidade de ter ido pro Q2 classificado melhor, e se tivesse feito isso, provavelmente teria tido um resultado melhor, mas ainda assim, foi uma grande corrida e ele remou para a 10ª colocação, então ele tá motivado. E aqui no Brasil, apesar dele nunca ter corrido, ele vai estar correndo na frente de toda a torcida do Brasil apoiando ele. Então eu tenho plena confiança de que ele vai pegar no mínimo um Q2, vai conseguir se classificar ali no 13º, 12º lugar ali pelo menos, sabe? Com a Sauber, que não tá o melhor carro nesse final de temporada. A Sauber já largou o ano para focar daí na Audi em 2026. Então eu acredito que ele chega ali numa boa posição na classificação, um P13, um P12, e com habilidade no braço, como a gente sabe que ele tem essa habilidade, ele consegue remar e terminar na zona de pontuação. Por fim, a previsão maluca para esse final de semana é de que Franco Colapinto vai terminar também na zona de pontuação. Pois é, a gente está falando da mesma Alpine que durante o GP do México foi tenebrosa. Assim, vocês querem saber o quão ruim a Alpine foi no GP do México? O Carlos Sainz teve todos os problemas que teve, parou nos boxes 500 vezes, teve punição, e quando ele voltou para a pista antes de abandonar, ele voltou na frente da Alpine ainda. Esse era o nível da Alpine no México. A Alpine realmente foi a equipe que já jogou fora 2025, a equipe que já desistiu completamente de 2025. Eles já cagaram pro ano. Aí fala, mano, meu irmão, não vou fazer nada esse ano. Esquece. Nosso carro não presta esse ano. E estão correndo felizes lá no fundo. Mas eu acredito que assim como a torcida brasileira, como eu disse, a torcida brasileira vai empurrar o Gabriel para a zona de pontuação, aqui em Interlagos, se for algo parecido com o ano passado, só que agora com o Colapinto mais presente na F1, a gente vai ter tipo uma divisão 60% brasileiro, 40% argentinos no autódromo. E eu acredito que a torcida argentina também vai empurrar ali o Colapinto. A gente tá falando de Interlagos, sempre tem um caos, é uma corrida maluca, sempre tem alguma maluquice rolando em Interlagos. E uma Alpine vai terminar em 10º lugar. E vai ser o Franco. Vai ser o Franco Colapinto, que ele vem fazendo boas corridas. Inclusive, neste final de temporada vem ser melhor que o Gasly. Ele não bate faz tempo, apesar do pessoal ainda falar, olha como o Franco bate muito. Ele não bate faz um bom tempo já. O pessoal só escolheu não observar isso. Então, eu acredito que ele vai terminar na zona de pontuação como minha previsão maluca. Mas é uma previsão maluca, porque a probabilidade de que as Alpines fechem o fundo do grid, mesmo que a gente tenha tido um pódio duplo de Alpines no ano passado. A gente vai para suas previsões aqui agora. Eu tô com o meu computador aqui do lado, não sei porque as previsões se fecharam. Eu abri elas e falei, vou pegar as previsões. Aí as previsões fecham. E aqui a gente vai ter algumas previsões do... Nossa, eu não sei mais apresentar meu quadro, cara. E aqui a gente vai ter a previsão do Hawk 2811, primeiro pódio do Gabriel Bortoleto. Esse aqui foi o que eu mais recebi, então tinha que estar aqui no vídeo de alguma forma, né? E, assim, não custa sonhar, né? Não custa sonhar. Tem que rolar um caos. E se tem uma pista que é capaz de trazer o caos pra gente, é Interlagos. Se tem uma pista que chama o caos, é Interlagos. Então, quem sabe ali um safety car, uma bandeira vermelha, que nem no ano passado, quando o Bortoleto estiver na frente. Ali a Sauber faz uma das estratégias malucas deles, de segurar o Bortoleto com o pneu até o final da corrida. E daí tem uma bandeirinha vermelha, um acidente ali. Quem sabe isso não ajuda o Gabriel. Mas, assim, realisticamente falando, é muito difícil. Não comprem a ideia de que necessariamente ele vai pular. Torçam muito, porque eu vou estar torcendo para isso também. E quero que aconteça. Mas, assim, eu falo porque tem gente que fala isso, e eu sei que acredita que o Bortoleto realmente ele vai pegar um pódio porque ele tá no Brasil. Galera, ele não tem um carro para isso, tá? O Bortoleto não tem o carro. Se ele pegar um top 5 já seria feriado nacional, porque a Sauber não tem carro para isso. Ainda mais numa pista que
vindo de corridas que você tem uma Ferrari que parece estar boa, apesar de que, tudo bem, México é uma pista que historicamente a Ferrari vai bem, você tem Mercedes lá na frente também, é difícil sonhar que ele fique no meio desse bolo todo. Claro que o caos pode ajudar, mas em condições normais de temperatura e pressão, infelizmente não é o comum, mas nós brasileiros temos que fazer o nosso papel e torcer pra isso. O João Frederico Freitas disse: caos, chuvas, bandeiras vermelhas, o melhor do melhor. Claro, isso daí é a especialidade. Isso aqui, ô João, isso aqui é o mínimo que você espera de Interlagos. Interlagos você tem que esperar, sei lá, cara, o impossível, porque isso aqui é o comum, né? Chuva, caos, bandeira vermelha, o melhor do melhor. Isso aqui já é comum no Autódromo José Carlos Passe. Eu nunca sei se é Passe ou Pátio, eu falo Passe. Isso daqui já é o comum em Interlakes. É o que você espera do mais simples, do mais básico. Você ali tem que esperar, tipo, o impossível, que vai pousar uma nave da Starlink, que é o nome da empresa. Lá é isso aí mesmo, no meio do autódromo, na corrida, que vai ter evento especial, tipo Mario Kart, tá ligado? A pista vai começar a ter, no meio da corrida vai começar a crescer rampa nas pistas ali, pros pilotos pegarem atalho especial. Vai ser tipo F1 Race Stars, que você pega a chave, eles vão esconder algumas chaves secretas ao redor da pista. Se o piloto pegar, ele ganha um atalho, ele pode cortar direto ali do S do Senna pra curva do café, sabe? É isso que você tem que esperar de fora da curva em Interlagos, porque isso aqui que você descreveu, meu amigo, é Interlagos já normalmente. O Joel ZNX7 disse: acho que se chover no domingo, provavelmente teremos pódio de Andrea Kimi e Antonelli. O Antonelli, né, que foi flagrado no cemitério em que o Senna está enterrado, fazendo uma visita, prestando uma homenagem lá ao Ayrton. E realmente ele vem de boas corridas, apesar do que aconteceu nos Estados Unidos, que ele não teve tanta culpa. Ele fez uma boa prova no México, terminando na frente do Russell, né? Apesar de que foi devolvida a posição do Russell, né? O Russell estava mais rápido. Ele vem evoluindo, vem mostrando a sua capacidade. E a melhor corrida dele, pra mim, em questão de habilidade, não foi nem o P3 no Canadá, mas sim o P4 na Austrália, que foi uma corrida na chuva. Aquela corrida na chuva do Antonelli foi insana, foi absurda. O Antonelli foi absurdo do começo ao fim. Então, se chover no domingo, realmente o Antonelli já mostrou que, pelo menos lá na Austrália, em condição de chuva, ele pode fazer uma grande corrida. E se chover em Interlagos, né, tem a magia de Interlagos que a gente sabe, quem sabe não dá pra sonhar, porque dessa vez ele não vai largar lá do fundo, né, porque ele cai no Q1 no GP da Austrália, ele larga acho que de 16º, se minha memória não estiver falhando, e ele consegue recuperar para o P4 na corrida. Claro que teve todo o caos, Piastri rodando, beleza, mas ele consegue recuperar para o P4 naquela corrida. Se ele larga melhor e tem uma pilotagem nível daquela num Interlagos com chuva, eu realmente não duvido de um pódio do Kimi. Pingu disse: Hamilton primeiro pódio no Brasil. Eu não queria ter zicado na previsão, não falei. Não falei. Nem venham querer cobrar o Fred zicando a Ferrari. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Quem falou Pingu. Cobre o Pingu, que é ferrarista. Ele tá com a tagzinha de ferrarista aqui do Discord do Clube da F1, que você pode entrar, lembrando, clicando no link da descrição para participar de interações como essa, ou ficar atento à aba de comunidades do clube aqui no YouTube, que eu posto lá para vocês interagirem também. Mas o Hamilton, primeiro pódio no Brasil, assim, é uma pista que ele gosta muito do Brasil. Então, assim, ele tem também uma torcida muito grande aqui no Brasil. Pode ser que ele recupere. Assim, lá no México, ele teria terminado no pódio se não tivesse levado a punição, né? Ele tava com ritmo, ele tava muito bem, só que aquela punição de 10 segundos pelo corte de curva realmente ferrou com qualquer chance que ele tivesse de pegar um pódio, mas por ritmo puro, ele tinha total capacidade de terminar na zona de pontuação. De pontuação, obviamente, ele termina, de terminar na área dos pódios ali. Nossa, caramba, eu não sei mais falar Fórmula 1 Ace. Ele tinha a chance de terminar no pódio. Isso foi tirado das mãos dele. Aqui em Interlagos, pelo menos quando a gente olha o ano passado, não foi um final de semana que você olhava para a Ferrari e falava: eles vão terminar ali no pódio, apesar do Leclerc ter feito o que pôde para isso. Depois do caos ali, não tinha nem como sonhar com isso. Pode ser ali, se chover na classificação, com uma ajuda ali do caos, da magia de Interlago, que isso aconteça. Pode acontecer. Afinal de contas, ele é o Hamilton, você nunca pode duvidar do Hamilton se ele resolver se reencontrar com aquele mesmo Hamilton que a gente está acostumado. Ele pode conseguir fazer as magias, né? Conseguir fazer aquilo que o Hamilton é capaz de fazer. Eu, ainda vou ser honesto, eu acho difícil. Mesmo se eu botasse na previsão de pódio, eu acho que seria uma maluquice. Tava mais pra previsão maluca do que uma previsão
de fato, porque ainda assim é uma situação muito atípica para que isso aconteça no cenário atual. Mas Interlagos é magia, o Hamilton gosta muito do Brasil, a torcida brasileira em geral gosta muito do Hamilton. Quem sabe, eu não tô falando que a torcida vai empurrar o Bortoleto e vai empurrar o Colapinto pros pontos, quem sabe não empurra também o Hamilton pra lá. No caso, pro pódio. E, por fim, a última previsão, acho que é a mais séria de todas, a mais direta de todas, e a previsão aqui que a gente precisava trazer, que é o L. Godoy JM disse: a Alpine não vai pegar um pódio, né? Depois do pódio duplo no ano passado, eu infelizmente tenho que trazer a triste notícia para você, torcedor alpinista, que pode descer da sua montanha e encarar a realidade. A Alpine não vai pegar um pódio depois do que aconteceu ano passado com Ocon e Pierre Gasly. Sinto lhe trazer esta informação, mas desta vez, provavelmente, eu vou falar provavelmente porque a gente tá falando de Interlagos, né? Nunca duvide da magia de Interlagos. Provavelmente, nem Gasly, nem Colapinto vão conseguir terminar no pódio. Sinto muito em trazer essa triste notícia para você, torcedor da Alpine. Mas aí tá as previsões do GP do Brasil de 2025. Eu quero saber, como sempre, a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários se você gostou ou não gostou. O que você trocaria de tudo aqui, não esquece de escrever aí nos comentários. Eu também quero deixar aquele lembrete, se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aqui no Clube da F1, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos. E também uma outra forma de ajudar, totalmente simbólica, mas que ajuda muito a poder produzir tudo isso aqui, é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que, como eu falei, é uma maneira completamente simbólica, opcional, você não tem obrigação nenhuma, mas que ajuda muito a poder fazer todos esses vídeos aqui para vocês. Lembrando também que agora a gente tem a coleção de quadros no FG Clube, os quadros dos pilotos, então não deixe de olhar o FG Clube. Clica ali no link que está no comentário fixado, vai dar uma olhada, ver se tem um quadro do seu piloto e leve ele para casa. Mas eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.